Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. E no vídeo de hoje nós vamos fazer nós vamos começar a fazer uma lápide aqui no Blender. Deixa eu diminuir aqui um pouco o volume do som da música de fundo. Beleza. Então beleza, a gente vai fazer aqui uma lápide. Esse vídeo ele vai ser separado. Na verdade eu vou fazer vários vídeos produzindo essa lápide, porque nós vamos ter que fazer a modelagem básica. Depois que a gente tiver a modelagem básica, a gente vai fazer uma escultura digital por cima dessa nossa base, inserir alguns detalhes e tudo mais. Depois a gente vai extrair dessa nossa escultura digital a normal map e depois fazer a textura de cores. Então, a gente vai fazer basicamente a textura de cores e a normal map, e depois a gente pode fazer a configuração lá dentro da Unity, para quem utiliza a Unity. Então beleza, eu vou tirar aqui essa câmera aqui da minha cena, porque eu não vou precisar dela. Esse cubo, eu vou manter ele aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na visão frontal com a tecla 1, que aí ele vai para a visão frontal. E aqui eu vou entrar no modo de edição com a tecla Tab. Beleza. E vou vir aqui Ctrl R e vou cortar aqui no meio. Com Ctrl R. Beleza. Vou apertar a tecla Z, colocar no modo Wireframe. E com a tecla B eu clico, seguro e arrasto aqui e vou excluir estes vértices. Aí eu vou ficar somente com um lado do meu cubo, que eu vou utilizar para fazer a minha lápide. Então beleza, tá aqui visão frontal. Vou fazer também, colocar na visão lateral com a tecla 3 do teclado numérico. Também vou fazer um corte aqui nessa direção. Aqui, beleza. E vou selecionar, deixa eu ver aqui qual que é a visão da frente, né? Fazer o seguinte, eu vou selecionar com a tecla B esse daqui, isso aqui eu estou na visão lateral. E vou dar um delete, também vou excluir os vértices, então vou ficar somente esse pedacinho aqui. Beleza? Ok, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do modo de edição, vou colocar até aqui no modo sólido, para eu visualizar melhor. Então tá dessa forma aqui, só um pedaço do cubo. E agora eu vou vir aqui nesta ferramenta, que é como se fosse uma chave de boca, e vou adicionar o modificador, ó, add modifier. Vou clicar e vou adicionar o modificador mirror. Aqui no modificador mirror, automaticamente ele coloca aqui no eixo X. Então tá aqui. Eu vou aplicar essa opção clipping também, porque sem a opção clipping, o que pode vir a acontecer? Vou entrar aqui no modo de edição para te mostrar o que vem a acontecer quando está com essa opção. Deixa eu colocar aqui a opção Move, clicando aqui. Assim, vou aqui no X. Se eu arrastar para dentro, sem o clipping, deixa eu desativar o clipping. Olha, ele coloca o pedaço da direita dentro do pedaço da esquerda e o pedaço da esquerda dentro do pedaço da direita. Ele faz uma sobreposição. E se eu afastar, ele também afasta. Se eu ativar o clipping e arrastar para dentro, ele une. E depois tem como eu separar, né? Normal. Mas ele não faz a sobreposição. É como se ele estivesse diminuindo o meu pedaço aqui, os meus pedaços. Se eu desativar o clipping, ó, tem como eu até inverter os lados. Eu vou manter aqui o clipping ativado para ele ficar aqui certinho. Beleza, também vou colocar
para ele fazer um espelhamento em outro eixo, que eu quero aqui nesse eixo da linha verde. O eixo da linha verde está aqui, é o eixo Y. Então vamos colocar aqui. Beleza, ó, colocou aqui no eixo Y também. Beleza. Vou entrar aqui no modo sólido com a tecla Z e eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir essa base, porque aqui eu tenho a frente, a lateral, as costas da pilastra, da minha lápide, só que essa parte de baixo eu não preciso fazer porque ela não vai ser visível. Quando a gente está jogando o game ou fazendo o jogo, a gente não precisa desse pedaço aqui de baixo. Então eu vou deletar esse pedaço. Eu vou deletar, mudei aqui para o modo de seleção de faces, cliquei aqui nessa face, delete, escolho aqui para deletar as faces. Então ele fica meio que aberto aqui nesse pedaço. Então beleza. Vou fazer a modelagem básica aqui da minha lápide. Então vou entrar no modo de edição, vou selecionar aqui seleção por vértices, vou colocar no modo wireframe, vou colocar aqui na visão frontal e vamos começar a meio que modelar a lápide. Esse pedaço aqui vai estar mais baixo, eu quero fazer como se fosse aquela curva da lápide. Ou melhor, antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui seleção de face, vou selecionar essa face aqui da frente, né? Vou apertar a tecla E, depois a tecla S e vou trazer aqui para dentro. Dessa forma. Vou puxar mais para cá também, vou até colocar no modo sólido. Eu vou trazer para dentro. Vou trazer esse pedaço aqui mais para trás também. Eu quero fazer aquela bordinha que tem na lápide. Aqui. Agora eu vou fazer uma extrusão. Agora trazer um pouco mais para dentro. Olha só. Como ele está espelhado, ele já faz do lado esquerdo e também na parte de trás. Beleza. Colocando a visão frontal novamente. Modo wireframe e seleção de vértices. Agora eu vou começar a modelar melhor aqui a minha lápide. Esse pedaço aqui eu vou trazer para cima. Vou fazer até o seguinte, eu vou fazer um corte aqui na horizontal. Fazer aqui, ó, bem no meio. Eu vou pegar esse pedaço aqui e vou deletar os vértices. Aí esse pedaço que sobrou, eu trago aqui para baixo. Vai ficar dessa forma aqui. Beleza. Vou colocar ali no modo wireframe novamente. E aqui eu vou fazer um outro corte nessa posição mesmo. E vou trazer esses dois aqui para cima. Ó. Como se eu estivesse fazendo a curva, né? Vou até fazer o seguinte, eu vou trazer esse corte um pouco mais para a direita e vou fazer um outro corte aqui nessa posição. Então vai ficar aqui esses dois cortes. Clica aqui de fora, tecla B, seleciona esse grupo, vou trazer um pouco para cima, clica de fora, tecla B, agora seleciona estes, traz aqui para cima, clica de fora, tecla B, traz esse daqui. Então formou meio que uma curva. Simples, porém existe uma curva aqui, né? Isso que é o que importa. Beleza. Ok. Bom, eu preciso agora fazer algumas imperfeições aqui nessa minha lápide
Porque aqui ela está com uma quantidade bem pequena de vértices, como eu posso ver aqui, ó. Vértices, faces, tudo mais. Eu preciso aumentar o número de vértices e faces para poder fazer alguns detalhes a mais, porque aqui ela está muito certinha, muito lapidada. Eu quero fazer ela um pouco mais velha, então vai ter parte que vai estar um pouco mais para dentro, umas partes um pouco mais para fora, para que ela não fique tão lisinha, ela fique mais torta, digamos assim. Só que antes de fazer essa divisão, eu quero fazer um mapeamento UV já de uma vez, porque eu fazendo um mapeamento UV com essa lápide aqui bem simples, eu já mantenho o mapeamento para depois, quando eu tiver um número grande de vértices, eu não ter que ficar selecionando vértice por vértice e ter um trabalho muito grande. Então eu já faço o mapeamento UV aqui enquanto ele está bem low poly, e depois eu aumento a quantidade de polígonos dele para poder fazer as imperfeições, e depois aumento ainda mais para fazer a escultura digital. Você vai entender o processo melhor mais para frente. Só que antes de fazer esse mapeamento UV, eu também quero fazer alguns cortes extras aqui, para quando eu for fazer a subdivisão da malha, ele faça uma subdivisão melhor. Então vou fazer aqui alguns. Tanto assim, ó, só para ter uma divisão melhor dessa malha. Vou fazer até um aqui também, dessa forma. Beleza. Agora eu vou vir aqui, eu estou no modo Layout, eu vou vir para o modo UV Editing, para fazer um mapeamento UV. O mapeamento UV nada mais é do que tornar esse modelo aqui no modelo plano. É como se eu tenho aqui esse modelo tridimensional, eu quero pegar esse modelo tridimensional, fazer alguns recortes nele, de tal forma que eu consiga abrir ele. Não sei se você lembra, mas quando a gente estava lá na época da pré-escola, da primeira série, a professora imprimia para a gente o dado de 6 lados, a gente recortava, colava, e aquela folha plana que a gente recortou, a gente conseguia dobrar até aquilo virar um cubo. Ou seja, a gente pegou algo plano, com cortes específicos, e com aqueles cortes a gente conseguia dobrar de tal forma que aquilo virasse um objeto tridimensional. O mapeamento UV é o processo inverso. Você pega um modelo tridimensional e você faz cortes nele de tal forma que ele consegue planificar. Igual, por exemplo, um boné, por exemplo. Se você ver, ele tem alguns recortes aqui, algumas costuras, porque apesar dele ter um formato tridimensional, ele foi feito com um tecido plano. Só que para você pegar esse tecido e transformar ele em algo tridimensional, a costureira precisa cortar o tecido em formatos específicos, de tal forma que esses tecidos, encaixando no outro, assim, por exemplo, forme algo tridimensional. Então você sai de algo plano e transforma em tridimensional. E o processamento do mapeamento UV é o contrário. Você faz cortes na malha para que você consiga pegar um objeto tridimensional e através de cortes você planifica ele. Então cortes certos na malha faz com que você consiga planificar ele sem que a malha se sobreponha. Então é sempre importante isso, por isso que é feito o corte, para que a malha não fique sobrepondo e você ter um problema no processo de textura. Então beleza, antes até mesmo de fazer esse mapeamento UV, eu quero aplicar, vou vir aqui até no modo Layout mesmo, porque eu tenho aqui, na verdade eu só tenho um modificador, né? Esse modificador, eu preciso aplicar ele para que esse objeto adquira todos esses lados. Por exemplo, eu não consigo editar o lado de cá, porque é um espelhamento. Então, vou vir aqui no meu modificador e vou aplicar. Deixa eu sair aqui do modo de edição. Então, vamos aplicar. Agora, se eu entrar no modo de edição, ó,
ele tem todos os lados editáveis, porque agora ele não é um objeto que foi aplicado um modificador para ele espelhar. Agora ele é de fato um objeto que tem todas essas características. Beleza, então vamos voltar para o UV Editing e vamos fazer um mapeamento UV da nossa malha. Aqui é um objeto simples, então o mapeamento vai ser mais simples também. Eu vou selecionar essa opção aqui de seleção de arestas, e aí você segura Ctrl e Shift. Por exemplo, quando você dá apenas um clique, ele vai selecionar somente uma aresta. Se você segura Alt, ele já seleciona toda uma interseção de arestas, né? Ele vai de um lado para o outro, que é o chamado de looping. Então vou fazer o seguinte, eu vou separar primeiro esse lado de dentro aqui. Então vou selecionar aqui, Ctrl E, então segura Ctrl, aperta a tecla E, e você vai vir aqui no Mark Seam, que é marcar costura. É como se ele tivesse feito um corte ali na malha, ele vai deixar até de vermelho, indicando que ali tem uma marcação. Seleciona esse outro lado, Ctrl E, Mark Seam, selecionar esse grupo, Ctrl E, Mark Seam. Então aqui eu já separei todo esse grupo aqui desse pedaço da face da minha lápide. Agora eu vou vir do lado de cá, vou fazer o mesmo procedimento para ir selecionando tudo. Você pode vir aqui, por exemplo, Alt, dá um clique, seleciona, depois se você segura Shift, Alt, dá um clique, aí ele vai manter tudo selecionado. Mantém. Agora Ctrl E, Mark Seam. Vamos ver se com esses cortes aqui deu certo. Então vou apertar a tecla A, ele vai selecionar tudo aqui para mim, todas as arestas. E agora eu vou apertar a tecla U para eu fazer um UV Mapping. Vou vir aqui em Unwrap, colocou aqui, ó, ele separou tudo aqui para mim. Essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a lateral da minha lápide. Como não está sobrepondo nada, não tem nada de errado aqui, então eu vou manter dessa forma. Eu poderia fazer mais cortes, mas como é um objeto muito simples, não preciso fazer tanto. Eu vou posicionar melhor esses meus objetos aqui, então eu vou vir em cima desse grupo aqui de vértices, apertar a tecla L, depois a tecla G, aí eu consigo mover para cá, para L, clicar aqui de fora, L, G, move para cá. Eu vou até aumentar ela um pouco. Eu vou colocar aqui lado a lado. Agora vem aqui em cima dessa, aperta a tecla L, S para dar um scale e G para mover. O G é como se fosse um grab. Talvez seja interessante fazer um corte, mas eu não vou fazer não, porque senão quando a gente for fazer o mapeamento, fazer a textura da Normal Map, pode aparecer uma imperfeição aqui. Então eu só vou pegar esse, dar uma diminuidinha aqui. Deixa eu trazer ele mais para cima e vou deixar ele aqui. Então beleza, então isso vai ser o mapeamento V aqui da minha lápide. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Bom, tem um tempo interessante. E esse tipo de conteúdo aqui sobre criação de assets 3D, mapeamento V e tudo mais, eu também ensino no curso Game Art Total. Porque no curso Game Art Total eu ensino a criar arte para jogos tanto 2D quanto arte para jogos 3D. A parte de criação de sprites, pixel art, técnicas de desenho, pintura digital, concept art, character design. Tem diversas técnicas de animação quadro a quadro, animação cutout, animação em pixel art. Tem modelagem 3D para objetos de cenário, modelagem 3D de personagens, texturização e animação de personagens 3D também.
Eu acho que de vez em quando tá dando uma oscilação no microfone. De vez em quando ele fica um áudio meio estranho. Mas eu acho que não vai atrapalhar aí o nosso vídeo. Beleza, então tá aí o mapeamento V. E antes de dar qualquer problema que pode vir a acontecer, o que eu vou fazer? Vou salvar o meu documento, o meu projeto. Então vou vir aqui, Save. Eu já tenho aqui, separei uma pasta. Eu vou colocar aqui, ó, lápide, underline, tutorial. Vou salvar aqui. Então beleza. E ele já salva o mapeamento V, então quando eu voltar vai estar esse mapeamento. É importante que eu não altere o mapeamento, porque eu preciso que tanto a textura de cores quanto a textura da Normal Map, que é a textura que mantém o relevo, esteja todas nessa configuração aqui, baseado nesse mapeamento. Então se eu alterar o tamanho de algum objeto, por exemplo, eu vou alterar todo o mapeamento que eu tenho aqui da minha lápide. Então beleza, feito o mapeamento, vou voltar aqui para a opção do layout, ou pode ser para a opção modeling também, tanto faz. É bem parecido as duas. E eu quero aumentar agora o número de vértices que eu tenho aqui. É lógico, se você quiser deixar bem low poly, você pode deixar dessa forma. Mas eu quero aumentar o número de vértices para eu conseguir fazer um pouco mais de detalhes aqui. Então, vou sair aqui do modo de edição, vou adicionar um modificador, que esse modificador vai ser o Multi Resolution. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Subdivide. Olha que ele deu uma arredondada. Eu não quero que ele dê essa arredondada dessa forma. Então o que eu vou fazer? Vou aplicar essa opção Simples. Porque aí ele vai fazer a divisão, vou até colocar aqui no modo wireframe, ó. Aqui, ó, sem a divisão, uma quantidade menor de linhas, né, de divisões, e com a subdivisão ele já aumentou uma quantidade a mais. A gente pode deixar assim, ou então pode colocar mais detalhes. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Se você quiser trabalhar mais detalhes, mas aqui já vai ser suficiente. Como vai ter uma Normal Map, a Normal Map serve para a gente colocar detalhes de relevo em um objeto que não tem o relevo na modelagem. Então eu vou deixar dessa forma e o restante a gente coloca tudo na base da Normal Map. Então beleza, agora eu vou aplicar, porque agora quando eu entrar no modo de edição, eu de fato tenho esses polígonos, esses vértices aqui para eu poder editar. Eu quero tornar esse objeto aqui um pouco mais estragado, mais deteriorado no seu todo, na sua base geral. Então eu vou vir aqui na opção do Sculpting, que é a escultura digital, né? Então tá aí o meu modelo e eu vou começar a esculpir. Aqui eu estou utilizando uma mesa digitalizadora. Deixa eu ver aqui se vai aparecer direitinho. Modelo bem simples da Wacom, eu acho que nem vende mais esse modelo, mas esse aqui é um modelo de entrada, então você não precisa gastar muito com isso não. É lógico que as mais caras têm mais funcionalidades e tal, mas essa daqui tem me atendido bem. Vou colocar aqui o fone. Então beleza. Você pode usar o mouse também para fazer sua escultura e tudo mais. Mas aqui eu vou utilizar a mesa digitalizadora. Aqui na parte de fazer a sua escultura, do jeito que está aqui, o que você faz de um lado ele está fazendo do outro também. Ele está espelhado. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse espelhado. Então eu venho aqui em Symmetry e tiro a simetria. Aí o que eu fizer aqui de um lado não vai ser afetado no outro. Até porque objetos que estão estragados, eles não vão estragar exatamente igual dos lados, né? Eu vou pegar essa outra, cadê a outra ferramenta? Ah, sim, elas ficam aqui do lado agora. De vez em quando eu dou uma confundida. Vou pegar essa opção aqui, Clay Strip.
que ele fica mais irregular, fica parecendo que você passou cimento no objeto. Aí aqui eu tenho o tamanho do pincel, né, em radius, e a força dele, que aqui está 50%. Eu posso adicionar ou eu posso tirar. Eu só não estou achando aqui a opção, que é de tirar e colocar. Ah, sim. Achei ali. Tá aqui, ó. ADD Subtract. Quando eu coloco ADD, ele vai ampliar a área da malha. Quando eu coloco em Subit, ele vai diminuir, ó. Então, o ADD, ele amplia e o Subit, ele diminui, basicamente. Então, eu vou fazer aqui com o Subit, aqui nessas quinas, um pouco aqui, ó, para ele estragar um pouco aqui na quina. Você tem que ir girando de vez em quando. Para girar eu uso o botão do meio, que é aquela rodinha do mouse. Você clica e arrasta e ele vai girar para você. Geralmente eu estrago primeiro as quinas, porque as quinas geralmente elas ficam mais gastas com o tempo. Você pode passar aleatoriamente também. Caso você queira. Na área interna também. Interessante. E sempre girando o seu objeto para você ir observando de todos os lados, né? Dá a impressão que ele está ficando bem antigo e gasto pelo tempo, graças à escultura digital que está sendo feita aqui. Aí você tira aquelas linhas muito retas. Tem algumas outras ferramentas que você pode utilizar também. Essa aqui é bem interessante. Não é essa não. Essa daqui. Você consegue arrastar bastante do objeto. E assim você vai manipulando uma determinada área, os vértices de uma determinada área. Essa ferramenta aqui é muito boa para fazer pedras irregulares. Depois talvez eu faça um tutorial sobre criação de pedras em 3D. Essa ferramenta te permite puxar tanto para fora quanto para dentro. E aí você vai adaptando aí o seu modelo. E pode ir intercalando com outras ferramentas também, né? Não precisa ficar presa só numa ferramenta específica, não. É importante você também explorar o que cada uma dessas ferramentas fazem e ver a diferença aí. Porque não existe a ferramenta certa para utilizar.
Às vezes o pessoal fica muito preso na ferramenta e quer sempre saber qual a ferramenta específica para uma tarefa, e meio que não existe, né? Depende muito da situação e da pessoa que está fazendo. Tem gente que gosta mais de uma ferramenta, tem gente que gosta mais de outra. Então não tem o certo e o errado. É aquilo que funciona e o que não funciona para você. Tem muitas formas de chegar no mesmo resultado, formas diferentes. Bom, aqui eu acho que já está velho o suficiente, né? Já está bem desgastado. Então é isso aí. Acho que eu vou continuar na próxima aula. Próxima aula não, próximo vídeo. Deixa eu ver como que está aqui no modo layout. Aqui é como que está deformado os vértices. Coloca aqui no modo sólido. Então tá dessa forma. Se você quiser deixar mais suavizado para não aparecer seus quadrados aqui, é só o botão direito e Shade Smooth. Aí você vai ver ela mais arredondada. O problema é que ele arredondou esse cantinho aqui também, né, que não ficou muito interessante. Vou vir aqui em Shade Flat mesmo, acho que fica mais... Apesar de ter esses quadrados aqui, depois tem como a gente dar uma suavizada na parte no momento da gente fazer a normal map. Bom, vou salvar aqui dessa forma. O mapeamento V vai continuar. Se eu vir aqui, ó, selecionar tudo, ele mantém o mapeamento V. A diferença é que ele dividiu, né? Antes tinha uma quantidade menor aqui de polígonos e vértices aqui no nosso mapeamento V, e agora tem uma quantidade maior. Bom, então no próximo vídeo, semana que vem, a gente faz mais detalhes aqui no nosso modelo, gera uma normal map e através dessa normal map a gente pode aplicar no modelo low poly. Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte: esse aqui vai ser o modelo low poly e a gente vai criar uma segunda versão dessa lápide, que vai ser uma lápide high poly, com uma quantidade bem maior de polígonos aqui, e ela também vai ter mais detalhes. Aí a gente vai pegar uma normal map desse modelo high poly para poder aplicar nesse modelo low poly. Você vai entender melhor o procedimento e o efeito dessa normal map aqui no nosso objeto. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative as notificações e não deixe de conhecer o nosso curso Game Art Total para você aprender um pouco mais, de uma forma mais avançada, sobre a criação de artes 2D e 3D para jogos. É um curso bem completo, vou deixar o link aí na descrição para você conhecer mais sobre esse curso. Então acesse lá porque tem bastante conteúdo no curso e vale bastante a pena. E aproveita que está na promoção também. Então é isso aí e até a próxima.